Olá, queridos! Estamos aqui. Eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito de passatempo e propósitos. Às vezes gastamos parte do nosso dia com atividades que não têm propósito, que nós nem vemos propósito. E não é que esteja errado. Talvez, em algum momento, você quer deitar numa rede e ficar ali descansando, sem pensar em nada, sem preocupar com nada, sem ter um objetivo. Não há nada de errado sobre isso. Mas nós entendemos que tudo aquilo que não tem propósito, então é passatempo na nossa vida. Vai ser uma coisa sem muito fruto, né? Aparente. Mas aquilo que tem propósito é aquilo que você faz cheia de alegria, que te traz vida e reparte vida com outras pessoas. E eu quero contar uma história para você. A minha mãe, ela amava roseiras. Ela tinha na frente da casa dela um jardim onde ela plantou muitas roseiras, várias roseiras. E essas roseiras, elas eram maravilhosas, porque elas davam muitas rosas, muitas. Havia época assim que tinha mais de 50 botões de rosa naquele jardim. Na verdade, não eram muitos pés de rosa. Deveria ser ali 5 pés de rosa que davam muitas rosas, praticamente o ano todo. Mas ela tinha ali uma sabedoria para cuidar daquelas rosas. Eu não sei se fazia parte da sabedoria popular, mas ela só podava as roseiras nos meses que não tinha a letra R. Isso ela fazia durante décadas, eu via minha mãe fazer isso. E quando ela se preparava para essa poda, era assim um evento a poda. Ela preparava tudo, ela cortava o tamanho certo daquilo que ela podou, porque ela dava aquelas mudas. Então ela colocava ali perto do muro, em pezinha, bem separada. Ela não julgava, ela não amontoava aquelas roseiras, não. Ela deixava as mudas, aquele pedaço mais forte que ela podou, que daria boas roseiras. Ela deixava em pezinha e as amigas, as vizinhas, todo mundo já sabia que estava aproximando o tempo da poda e que ela iria fazer isso, e eles passavam e pegavam 2, 3 mudas e aquilo ia se multiplicando. Quase todas as casas vizinhas e das amigas e familiares tinha das roseiras da minha mãe. Era um evento aquela poda. Durante o ano todo, aquelas roseiras maravilhosas, e todo mundo que passava a casa dela tinha grade, né, na frente, então quem passava na calçada via o jardim e ficava encantado, maravilhado com aquelas roseiras. Então essas roseiras faziam parte da vida dela. Essas roseiras contavam parte da história da minha mãe, faziam parte da história dela. Isso tem um propósito. Isso teve um propósito com a vida das pessoas. Depois que a minha mãe faleceu, durante muitos anos, as roseiras permaneceram lá. Mas, com o tempo, ninguém sabia cuidar tão bem quanto ela e a casa foi alugada. Enfim, as pessoas não sabiam muito daquela história, as pessoas talvez não tivessem um interesse, não soubessem o valor daquelas roseiras. Elas se incomodavam com elas porque elas cresceram, elas não foram podadas, elas enfraqueceram, elas já não davam mais rosas, elas tinham mais espinhos, começou a incomodar e então acabaram que foram cortadas e lá se foram as roseiras, né? Então, assim, eu quero dizer para você, às vezes as coisas que nós fazemos, queridos, por mais simples que possam parecer, elas têm um propósito. Até hoje, nossa família, quando vemos rosas, lembramos da nossa mãe. Ela amava as rosas cor-de-rosa, mas ela
gostava de todas as cores. Teve uma época que ela plantou de todas as cores, brancas, amarelas, vermelhas. Ela ficou maravilhada com aquelas roseiras. Mas eu quero dizer para você, até aquilo que você considera hobby, passatempo, ele é parte que conta a sua história e deverá ter um propósito. A minha mãe, com as suas roseiras, ela trouxe alegria não só para ela, mas para muitas outras pessoas. E qual que é a diferença de passatempo e propósito? O passatempo não te custa nada. Nada. O propósito te custa. A minha mãe, para cuidar daquelas roseiras, volta e meia ela estava com as mãos ali, com os espinhos, ralando a mão dela, ferindo, machucando. Na época da poda, apesar de ter uma luva, de ter uma tesoura, mesmo assim, era muito trabalhoso, ela se machucava. Enfim, havia todo um trabalho. Aquilo que não tem trabalho, a sua doação, certamente não te custa nada. Então, certamente não tem propósito, é passatempo. O passatempo é porque não tem nenhum custo para você. Você está passando tempo. Então, a minha proposta com esse vídeo, com esse bate-papo rápido com você, eu quero te fazer uma pergunta. O que você tem feito na sua vida com bastante intencionalidade, que você ama, que te traz vida, alegria, que faz parte do seu dia a dia, que conta a sua história, que fala na vida das pessoas, que é um legado que você vai deixar, que tem custo para você. E qual é o propósito? Alegrar a sua vida e alegrar a vida das pessoas. Sabe, a minha mãe não deixava cortar as roseiras, as rosas, para colocar em jarras. Era muito raro. Ela amava as rosas lá no pé, no jardim, no canteiro. Ela achava a coisa mais linda do mundo lá. Quando ela cortava e punha numa jarra, ela falava que é como se ela machucasse aquela planta. Então, eu acredito que ela via aquelas roseiras como algo tão especial para ela, que ela não queria machucar, ela não queria cortar, que não fosse necessário, que era o tempo da poda. E muitas das vezes nós fazemos as coisas tão sem intencionalidade. Muitas das vezes nós fazemos as coisas sem perceber que estamos ferindo pessoas ou ferindo o coração de Deus. Será que hoje você pode dizer que tem feito coisas com propósito, que tem alegrado o seu coração, o coração de Deus e o coração das pessoas? Então é isso, a nossa meditação de hoje, sabe? Que a gente possa realmente, por onde passar, a gente deixar a nossa marca, a gente contar um pouco da nossa história sem falar. Apenas as pessoas que passavam na rua da minha mãe, na porta, sabiam algo da vida dela, pela fachada da casa dela, pelo jardim que estava ali. O jardim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, conta sobre a nossa vida. E o que você tem deixado transparecer? A minha mãe não se importou com os espinhos. Ela não se importou de ser machucada por tantas vezes, porque para ela valia muito ver a beleza, o resplendor daqueles botões ali explodindo em vida, em beleza, em graça de Deus. E ela falava uma coisa: não pode aguar muito, porque se aguar muito a roseira, ela morre. Roseira gosta de sol. Roseira não é terra muito molhada, ela gosta de sol. Ela floresce com bastante sol em uma terra mais dura. É a beleza dela. Minha mãe sabia se relacionar com as rosas. Então, sabe, a minha mãe não foi uma pessoa assim importante, que fez coisas mirabolantes na terra, não. Mas ela foi uma mulher que cuidou do seu jardim com tanto zelo, com tanta capacidade, que
eu vou te falar. Eu conheci poucas mulheres que amaram tanto o seu jardim e se dedicou tanto a alguma coisa, que fez parte da vida dela como a minha mãe. Então, fica aí a dica. O que você tem feito para você, que você ama, que traz vida para você, que traz vida para as outras pessoas e reflete a vida de Deus. Um beijo no seu coração e vamos ficar com essa meditação.